Uma ótima noite de terça-feira para você que está ligado aqui no canal 8 da NET Campinas. Está no ar mais uma edição do nosso Resenha da Bola, seu encontro diário com a equipe Classe A de Esportes, informando, debatendo, comentando tudo aquilo que rola no mundo do futebol e também em outros esportes. E nesta terça-feira um programa recheado de muitas informações. Vamos falar de Campeonato Paulista. Ontem tivemos o complemento da rodada deste final de semana. Vamos repercutir ainda a classificação sofrida, sim, do Brasil para as Olimpíadas. Vamos falar de futebol feminino. Começou no final de semana o Brasileirão Feminino Série A1 e também destaque especial para o voleibol. As duas equipes da região no final de semana. O Renata Campinas, a equipe masculina, e o Renata Valinhos, a equipe feminina. E hoje aqui no Resenha da Bola, os nossos comentaristas em campo. Boa noite, Alex Oliveira. Boa noite, Maurício. Um grande prazer estar aqui com você, com o nosso amigo Marco Aurélio. E vamos mais uma vez bater uma resenha gostosa aí do futebol, dessa rodada maravilhosa que a gente teve. E muitas surpresas, né, Maurício? Muitas surpresas, né, Marco? Bastante, né, Alex? Boa noite, Marco. Tudo tranquilo? Boa noite, Maurício. Boa noite, Alex. Realmente, várias surpresas, né? Começando com a nossa seleção aí, passou meio apertada aí, mas conseguiu até passar com uma certa facilidade, vamos dizer assim, da Argentina e conseguindo a sua classificação para as Olimpíadas e muito mais aí. Pois é, enquanto nós vamos assistir aí aos melhores lances da partida entre Brasil e Argentina, que podemos até dizer foi um passeio da nossa seleção brasileira, nós discutíamos aqui na semana passada, nas nossas edições do Resenha da Bola, as dificuldades que o Brasil enfrentou para enfrentar o Uruguai, para enfrentar a seleção da Colômbia, e eu tinha particularmente um temor muito grande com relação à classificação da seleção brasileira. E nesse jogo diante da seleção da Argentina, o que se viu foi um Brasil completamente diferente. Foi um Brasil, aliás, escalado de maneira diferente pelo André Jardine, um Brasil mais para frente, mais ofensivo, buscando o gol, conseguindo o gol logo no comecinho. Isso também fez com que o Brasil se sentisse mais à vontade durante a partida e mostrando um futebol que não apareceu ao longo da competição. E eu queria saber de vocês, que já estiveram ali dentro das quatro linhas, o que é que mudou? Foi só a forma de jogar ou foi também o aspecto psicológico dos jogadores brasileiros? Alex. Maurício, eu também concordo, né? Eu acho que o Brasil ele começou a competição muito bem. Depois teve aqueles dois jogos aí, né? O penúltimo e o antepenúltimo jogo contra Uruguai e Peru, que o Brasil ele realmente demonstrou ali uma certa instabilidade. E contra a Argentina veio realmente, né, essa surpresa para nós. Lógico que o time do Brasil, um time muito bom, eu vejo que tem muita qualidade nessa equipe. E sorte para nós, né, que o Brasil estava numa boa noite, uma noite realmente inspirada, né, e graças a Deus conseguimos aí esse resultado e a vaga para a Olimpíadas, que é o mais importante. E para você, Marco Aurélio, qual foi o diferencial do Brasil nesse domingo? Olha, Maurício, eu acho que principalmente taticamente. O Brasil praticamente jogou com dois atacantes realmente. O Pedrinho jogando pelo lado direito, mas um pouquinho mais solto. Ele jogou mais por dentro como segundo meia do que propriamente um atacante de beirada. E isso acho que facilitou muito a movimentação do Matheus, a movimentação de quem vinha de trás. Então, assim, foi um Brasil totalmente diferente, principalmente na sua parte tática, ofensiva, né? A gente tinha o Antony sempre muito na beirada, né? Aí sempre se jogou com um centralizado e o outro na beirada, mas muito fixo. E nesse jogo, Maurício, o Brasil jogou com uma movimentação muito maior, né? Porque o Pedrinho, a gente via dentro da partida que o Pedrinho não tinha a função de ficar muito paradinho lá na beirada, né? Fazendo o terceiro atacante. Ele vinha por dentro, ele vinha por fora, chegava por dentro. Tanto que o lance do primeiro gol, ele estava praticamente do lado esquerdo, na movimentação. Ele deu uma cavadinha, né? E
pegou o jogador do Brasil ali entrando na cara do goleiro e fazendo o primeiro gol. Então, com isso, o Brasil realmente jogou de uma forma totalmente diferente do que vinha fazendo, principalmente da sua parte ofensiva. Isso aí foi o que foi o diferencial do Brasil. Entrou de uma forma totalmente diferente e fazendo com que o jogo aí se tornasse até para... Bem, agora fica uma expectativa na cabeça do torcedor brasileiro sobre qual será o Brasil, a equipe brasileira, a seleção brasileira que vai nos representar nas Olimpíadas. Será esse time que nós vimos nesse torneio pré-olímpico ou será um time um pouco melhor, um time mais reforçado? E eu digo isso por quê? Porque muitos jogadores que têm idade para disputar as Olimpíadas não foram convocados. Por quê? Porque os seus times lá da Europa não os liberaram. Até porque, é bom explicar sempre isso, não só o torneio pré-olímpico, mas até as próprias Olimpíadas não são datas FIFA. Então não existe a obrigatoriedade de dispensa dos clubes, dos seus jogadores, para que eles disputem essa competição. Mas, normalmente, para a Olimpíada, é um pouquinho mais entendível que os times até liberem os seus jogadores até em função do período em que elas acontecem, período já de férias para os jogadores. Então, é mais fácil os jogadores serem liberados para a Olimpíada do que agora, nessa época de torneio pré-olímpico. E vários jogadores que estão hoje servindo a nossa seleção principal também tem idade ainda para disputar o torneio olímpico. Então pode ser que haja um entendimento do Jardine com o Tite para que alguns jogadores, eu dou aqui exemplo, por exemplo, do Gabriel Jesus, é um dos atletas que pode estar na seleção olímpica. Existem jogadores com mais de 23 anos que podem ser convocados, e já se levantou a questão que poderia ser o Neymar, mais uma vez, esse jogador mais experiente, a estar fazendo parte do grupo olímpico, como aconteceu, inclusive, na última Olimpíada, onde o Brasil foi campeão, né, pela primeira vez, diga-se de passagem. O Brasil vai estar defendendo o título, então existe muita especulação. Se o Brasil conseguir estar em campo com os seus melhores nomes, com os melhores atletas, eu diria que é uma seleção de fazer inveja a qualquer outra que já está classificada. E nós temos aí, por exemplo, Alemanha, Itália, Espanha, França, seleções já qualificadas, além, é claro, do Japão, que é a seleção anfitriã, Alex. Maurício, eu também concordo. Eu acho que o Brasil, diante de uma competição como é a Olimpíadas, ele precisa ir com força total, né? Haja visto que na última Olimpíadas que a gente sagrou-se campeão, o Brasil ele foi com o melhor dele, né? E por mais que a Olimpíadas, como você bem frisou, ela não é uma competição reconhecida oficialmente pela FIFA, como um campeonato da FIFA, né? Mas a Olimpíadas é sim um campeonato, tirando, acredito, a Copa do Mundo. Depois, em termos de seleção, é o principal campeonato em termos de seleção, em termos da seleção brasileira. Então, eu acho que o Brasil ele precisa sim ir com força total. Já temos uma ótima base. Acho que o time do Brasil, por mais que passou por essas dificuldades durante essa competição, mas mostrou a sua qualidade. E a gente tem ali jogadores de altíssimo nível, de muita capacidade, jogadores que a gente com certeza vai ver em grandes clubes da Europa daqui para frente. E quando chegar a Olimpíadas, eu acredito que é preciso sim fazer essa mescla, pegar o melhor do Brasil, o melhor do que temos aí com relação a nível de seleção brasileira, para ir com força total para as Olimpíadas. Além desse tema, Marco Aurélio, eu coloco para você uma outra questão em discussão. O treinador, o André Jardine, foi muito questionado ao longo da competição pela forma de preparação e principalmente de escalação do 11 brasileiro. Me parece que ele só acertou rigorosamente nessa última partida. Por isso ele foi tão questionado. Mas claro que a classificação credencia ele para estar lá dirigindo o Brasil na Olimpíada. Será que ele aprendeu a lição? Será que ele vai com aquilo que ficou desta última partida? Maurício, uma coisa que me chamou muita atenção
foi a questão das modificações. Muita modificação de um jogo para o outro, né? Mas a gente tem que lembrar bem que eu acho que essa lição, Alex, principalmente, ele deve ter lembrado um pouquinho da Copa do Mundo. Porque o Tite insistiu muito numa situação de alguns jogadores que, se de repente o Tite tivesse, né, substituído alguns jogadores, o Brasil poderia ter ido mais à frente, mais além na Copa do Mundo. Foi o questionamento que fizeram, né, em relação ao treinador da seleção brasileira principal. E numa entrevista do Jardine, ele frisou isso. Ele falou, é uma competição muito curta, né, que você tem que fazer o que você acha que tem de melhor no momento. Então, o que acontece? Eu até falei aqui que eu achei que ele modificou muito, principalmente no jogo contra o Uruguai, né, contra a Colômbia no primeiro jogo. Eu achei que ele modificou demais, né? Eu não teria tirado o Guga, principalmente o lateral direito, que é um lateral direito muito ofensivo, né? E o Brasil precisando da vitória no primeiro jogo da segunda fase seria importante para facilitar a caminhada até a classificação, que era um jogo importantíssimo. O Brasil acabou empatando com a Colômbia. Eu achei que as modificações foram demais, só que ele frisou, porque é um campeonato muito curto e você precisa colocar ali, de momento, o que você tem de melhor. Então, no entendimento dele, ele achou aquilo ali viável naquele momento. Mas, ao meu ver, ele mexeu um pouco demais e isso desestruturou um pouquinho a parte tática da equipe do Brasil. Mas, assim, por um outro lado, Maurício, foi bom. Foi bom porque no último jogo ele teve que mudar o sistema de jogo, né? Que ele entrou praticamente no 4-4-2, uma coisa que ele não vinha fazendo. E é uma coisa que a gente cobra muito na seleção, que são os jogadores, principalmente de beirada, muito paradinho, muito fixo. Então, tem uma facilidade de se marcar. É uma coisa que eu venho falando muito aqui. Eu, no meu entendimento, né, na minha humilde opinião, essa situação de jogar com 3 atacantes, principalmente os 2 de beirada muito fixos, facilita muito a marcação dos zagueiros. Da parte defensiva. Então, assim, eu acho que o diferencial desse jogo, principalmente contra a Argentina, foi essa movimentação, porque os 2 da frente tinham espaço para movimentar um pouquinho mais, porque as beiradas estavam abertas, e a própria entrada do Pedrinho, dos outros que vinham por trás, facilitou isso aí também. Então, eu acho que, ao meu ver, o Maurício, foi bom isso. E é uma coisa que a gente cobra principalmente na seleção principal, né? Essa questão da movimentação, principalmente dos 2 jogadores de beirada, que ficam muito presos e muito parados, né? Com a marcação muito fácil de se fazer. E um detalhe que eu até estranhei foi o fato de o Tite só ter ido lá para a Colômbia para assistir a um dos jogos da seleção, que foi a primeira partida diante da Colômbia. Ele deixou lá o seu auxiliar, ele deixou o Kleber Xavier lá, assistindo os outros jogos, e ele não permaneceu lá. O Kleber fez naturalmente suas observações, suas anotações, ele assistiu pela televisão, mas ele poderia ter acompanhado o torneio todo, né? Porque eu acho que não tínhamos nada mais importante e interessante no período, Alex, do que o nosso treinador observar, e a nossa base, né, em loco. Com certeza, acho que a presença do Tite, né, inclusive, ela dá, né, uma conotação de importância, né, para esses jogadores que disputaram esse pré-olímpico, é muito maior, né? Você saber que o treinador da equipe principal da seleção brasileira está ali observando, né? Se eu estivesse no campo, com certeza eu iria ficar muito feliz, né, em ver essa figura presente no estádio. Mas, enfim, o Tite também tem todo um staff preparado para fazer todas essas avaliações, e esperamos que realmente o Tite, da próxima vez, observe mais os nossos meninos aí, que é o nosso futuro, né, Maurício? Sem dúvida nenhuma, e alguns desses garotos poderão ser aproveitados, poderão ser chamados para a nossa seleção principal, aí também nas eliminatórias da Copa do Mundo. Desse grupo, se eu não estiver enganado, só o Ivan é que já teve a oportunidade de ser chamado para a seleção principal. Parece que o Matheus Henrique também teve. O Matheus Henrique também, o volante do Grêmio, também teve uma convocação para a seleção principal também. Então são 2 atletas que já tiveram essa oportunidade. Já. E outra, queira ou não queira, né, Maurício e Alex, a Copa do Mundo é em 2022. Exatamente. Então, a possibilidade desses jogadores do Sub-23 estarem na Copa do Mundo é muito grande. Muito grande. Né? Principalmente ali a parte defensiva da nossa seleção, que já tem uma idade um pouco mais avançada, né? A gente tem o pessoal de ataque ali, a gente tem o Gabriel Jesus, que já tem idade também pré-olímpica, e entre outros.
já estão já acostumados, inclusive, em termos de Copa do Mundo. Já a nossa defesa já tem a idade um pouquinho mais além. Então pode ser onde alguns jogadores aí podem estar complementando com esses jogadores que, inclusive, são novos hoje, a seleção da Copa do Mundo de 2022, né, Alex? Então, por isso é importante se manter a base, né, e levar o que tem de melhor na idade. Aí, se eu não me engano, acho que podem 2 acima da idade, né? Tem uma situação dessa, né? Então, aí já se falaria em Neymar e, de repente, um goleiro mais experiente ou um zagueiro mais experiente. Então, aí fica essa questão de repente, ou dar a opção de levar só os sub-23 realmente, né, ou agregar aí 2 jogadores experientes até para poder mesclar um pouquinho mais com esses meninos que estão começando uma hegemonia na seleção brasileira, que possa ter esse auxílio também dos caras que são mais velhos e mais rodados, né? Agora, perguntas específicas do setor onde cada um de vocês jogou. Começando com você, Marco Aurélio. Nessa seleção, quem que te agradou ali do meio de campo para frente? Olha, quem me agradou, um jogador que me chamou muita atenção foi o Paulinho. Paulinho é um atacante que até começou jogando pelo lado esquerdo, mas é um jogador muito forte, né? Que hoje joga na Alemanha. É um jogador que finaliza muito bem, movimenta inteligente, a movimentação dele. É um jogador que me chamou bastante atenção, porque pela questão principalmente da movimentação e de finalização que ele tem. E um jogador de um porte muito forte, rápido, muita força. Ele ali é praticamente todas as características, né, Alex, de um jogador hoje top de linha, vamos dizer assim. E ele me chamou muita atenção, cara. O Paulinho, para mim, foi um dos destaques da seleção brasileira nesse pré-olímpico. Que nota você dá para o artilheiro do pré-olímpico, o Matheus Cunha? Olha, o Matheus Cunha eu daria um 9, porque na hora que precisou dele realmente, ele foi lá e fez a diferença, né, Alex? A gente sabe que o centroavante é nessas horas que aparece, né? E ele, no momento decisivo, ele estava ali para complementar, esteve ali para ajudar, inclusive no empate aí contra o Uruguai, ele que fez o gol de fora da área. Então acho que nos momentos decisivos ele estava ali para fazer o papel dele, que é fazer o gol. Pro Alex eu vou perguntar de forma diferente. Dá para escolher o melhor da zaga ou o menos pior? Não, eu acho assim que no geral, eu acredito, eu sou bastante otimista, né, Maurício? Eu acho que no geral a defesa do Brasil se portou bem, né? Eu gosto muito do zagueiro do Bambu, né? Um zagueiro clássico que tem muito potencial, esguio. Eu vejo que ele tem uma saída de bola muito bacana, muito boa. E eu acredito muito nesse jogador, viu? Acho que o Bambu vai dar muitas alegrias ainda para a defesa do time do Brasil, da seleção brasileira. Perfeito, vamos aguardar. Estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco, papo interessante de seleção brasileira, mas não saia daí, você gosta de gols, de ver a rede balançar? No segundo bloco tem gols do Campeonato Paulista, tem gols do Brasileirão Feminino, tem muita rede balançando aqui no nosso Resenha da Bola, que vai para o intervalo e volta já já.